Essa semana está acontecendo o Master 1000 de Monte Carlo, primeiro grande torneio da temporada 2022 no Saibro. E já na primeira rodada, logo na primeira rodada, Djokovic, voltando aos torneios, depois de um longo tempo sem competir, acaba sendo eliminado pelo Fokina na primeira rodada. Ele, número 1 do mundo, campeão de 20 Grand Slams, acaba perdendo para um Fokina, um jogador que tem um ranking bem abaixo do dele. E isso demonstra, isso acaba comprovando, né, o quanto tênis é complicado e complexo para se praticar e principalmente para se competir. Minha ideia hoje aqui no Approach é falar um pouco sobre essa dificuldade, né, do jogador que fica um tempo inativo e volta para o circuito. Também, recentemente, Wawrinka e Dominic Thiem voltaram para o circuito depois de um longo tempo lesionados desde o ano passado. E no circuito dos Challengers, nos torneios menores, eles acabam também perdendo na primeira rodada. Então a minha ideia aqui é falar um pouquinho dessa necessidade, né, que o jogador tem de ficar não só treinando, mas também competindo para manter o alto nível. O tempo é pouco aqui, mas a minha ideia é tentar passar um pouquinho da minha ideia, da forma como eu penso, dessa complexidade, né, do quanto é difícil e complicado você se manter ativo treinando, fazendo os drills, fazendo aquilo que é preciso para você ter confiança para jogar e ao mesmo tempo estar competindo, jogando, ganhando para poder manter o alto nível. E falando especificamente do jogo do Djokovic, de ontem contra o Fokina, ficou muito claro desde o início do jogo a intenção do Fokina de obrigar o Djokovic a jogar pontos longos, obrigar ele a mostrar o quanto regular ele estava, o quanto consistente ele estava e o quanto resistente ele estaria para jogar pontos mais longos. Lembrando que Monte Carlo, nível do mar, quadra pesada, bola vai ficando grande, e isso faz com que o jogador vá se desgastando e a energia acabe indo embora. E durante todo o jogo, o Fokina ganha o primeiro set, tem a frente ali no segundo, o Djokovic, exatamente por ser tão grande, acaba voltando o segundo set, ganha, acaba tirando aquela finalzinho ali do segundo set, uma vitória que muita gente já não esperava muito, mas aí no terceiro set, 6-1 para o Fokina. E o Djokovic, quando sai do jogo na coletiva, ele acaba declarando que ele não teve energia para jogar o terceiro set. E é claro, todo mundo sabe que o Djokovic não iria para um Master 1000 se não tivesse se preparado adequadamente, se não tivesse feito toda a preparação devida para um torneio dessa dimensão, principalmente ele que não jogava desde muito tempo. Mas o que faz um jogador do nível do Djokovic, tão bem preparado, tão capacitado para jogar grandes jogos, não ter energia para jogar um terceiro set? E o meu ponto é exatamente esse. Essa energia vem da preparação, vem do quanto ele se prepara para jogar e se condiciona para jogar um torneio, mas também da competição, da repetição de números de jogos jogados repetidamente ao longo da temporada. E isso o Djokovic não teve esse ano. Já o Alcaraz, esse ano de 2022, está sendo um exemplo exatamente ao contrário do Djokovic. Se preparou, fez a pré-temporada dele, foi para a Austrália, jogou em altíssimo nível e depois, saindo daquela temporada inicial da Austrália, começou uma temporada impressionante, de grandes jogos, de demonstração dentro da quadra do quanto ele cresceu, do quanto ele evoluiu e principalmente do quanto confiante ele estava para fazer esses jogos. Quem não viu ele jogando a ATP 500 aqui do Rio, campeão, depois na sequência Master 1000 de Indian Wells, semifinal, depois Miami, campeão, ou seja, ele demonstrou que a preparação sendo feita da maneira adequada e a quantidade de jogos acumulados sendo feito em alto nível, esse conjunto, né, da preparação, dos treinos e dos jogos jogados em alto nível é o caminho ideal para você chegar no sucesso. E isso o Alcaraz está demonstrando nessa temporada. Nesse exato momento, ele está jogando a primeira rodada de Monte Carlo. Não sei o que vai acontecer, não estou vendo o jogo, pode até ser que ele perca na primeira rodada, mas o certo é que, independentemente do resultado da primeira rodada de Monte Carlo, o que o Alcaraz está fazendo esse ano está sendo fantástico. E o grande desafio para ele vai ser exatamente, numa sequência tão grande de jogos sendo jogados, conseguir se condicionar, se preparar e manter o treinamento, ou seja, estar competindo, mas também estar treinando, fazendo os drills para se preparar para que os jogos continuem sendo mantidos em altíssimo nível. E o mais interessante desse assunto, a gente está aqui falando Djokovic, Alcaraz, Wawrinka, Thiem, mas o mais interessante desse assunto, apesar dele ser muito complexo, é que ele se encaixa em qualquer nível, né? O assunto aqui, Master 1000 de Monte Carlo, a gente está falando do nível mais alto do tênis mundial, mas a gente pode descer para o nível dos Challengers, a gente pode descer mais ainda para Future, para o juvenil ITF, para o juvenil brasileiro ou até para o jogador de clube do ranking do final de semana. Independentemente do nível e apesar da complexidade desse assunto, ele funciona exatamente igual
em qualquer situação. Se a gente tem um jogador, seja ele do nível que for, que ele só treina, que ele só faz a aula dele, ou que ele só faz o drill, ou que ele só fica ali fazendo a parte da preparação, a gente não vai ter ele competitivo. Ao mesmo tempo que a gente pega um jogador que só joga 7, ali o jogador de final de semana, que não faz a preparação dele, que não faz um treino, que não treina uma cruzada, que não treina algo específico e só fica jogando 7, ele também vai sentir falta do embasamento, vai sentir falta ali do fortalecimento que ele vai ter por fazer o treino de repetição, seja ele do nível que for. Então fica aqui o meu pensamento e a minha ideia, né, de que a evolução depende muito ou única e exclusivamente desse binômio, desses dois lados, né? De você fazer a preparação, mas também de você competir. Não existe evolução só com treinamento e não existe evolução só com competição. A evolução real, concreta de um jogador de tênis tem que ser feita simultaneamente, com muita preparação, com muito trabalho, com muito treino dentro da quadra, mas também com muitos jogos, muitos torneios, muita parte de competição. Essas duas situações acontecendo simultaneamente, você seguramente vai ter uma evolução muito grande do jogador, seja ele do nível que for.